Olá galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do SVCast, esse podcast que o Senhor colocou no nosso coração e que a gente vai estar, a partir de hoje, gravando alguns episódios para abençoar e edificar a vida de todos vocês que nos acompanham. Agora estamos ressuscitando o meu canal do YouTube, que vocês estavam reclamando que estava aí há muitos meses parado, quase 500 mil de pessoas até então nesse canal aqui inscritos, então a gente, é claro, precisava colocar esse canal para funcionar e estamos iniciando através desse projeto que vai receber convidados incríveis e vocês vão começar a perceber isso desde o primeiro episódio e eu tenho certeza que essas conversas vão ter pérolas sendo colocadas para abençoar e edificar a vida de vocês e eu tenho desde já a alegria de apresentar junto comigo esse episódio a minha maravilhosa e linda esposa, Thaís Portela. Bem-vinda junto comigo a esse primeiro episódio, meu amor. Muito obrigada, meu amor. Eu falo a verdade quando eu digo que o prazer é todo meu, viu? De estar aqui com você, que acompanhava você nos seus projetos e agora tenho o prazer de estar aqui do seu lado hoje fazendo esse primeiro podcast. Espero que seja uma bênção e que possa abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. Coisa boa, e a gente não vai perder tempo, nós já vamos direto apresentar os nossos convidados de hoje, que eu não posso nem falar muito deles para eu nem me emocionar, porque além deles serem as referências que são no Brasil, como um casal cheio do Espírito Santo, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, casados, pais, pregadores da palavra de Deus, escrevem divinamente bem, cada um tem um chamado específico, mas juntos eles são uma dupla imbatível e eles têm muitas pérolas para compartilhar. Eu estou falando de João Tanuri e Helena Tanuri. Que prazer inenarrável ter vocês no primeiro episódio do SVCast. O prazer é todo nosso, Samuel. Agora eu gostei de você falando o João Tanuri, porque o Tanuri é do João. Olha aí, tá e vendo? E as pessoas falam assim, ela é Helena Tanuri e ele é o João da Helena. Nada disso. Pois não Ele é o Tanuri. Já começamos aqui devolvendo a dignidade do nome. Yes. Já começamos esse podcast aqui revelando isso. Coisa Olha, boa. mas eu tenho que reconhecer que depois que eu casei com a Helena, o Tanuri deu uma valorizada boa, viu? É, né? É verdade. É verdade. Deus é muito bom. A gente tava até discutindo, eu e a Thaís, antes de casar, se a gente ia mudar o nome da Thaís de Portela pra colocar Almeida, só que eu não uso Almeida, o meu nome é composto, né? Uhum. Então continuou, Samuel Wagner, Thaís Portela, a gente tá estudando aí, se vai mudar pra Almeida. Mas enfim, já vamos aqui um pouco entrar no nosso tema de hoje, gente. Nós teríamos muitas coisas pra poder abordar, pra poder falar de forma aí que edifique as pessoas, mas uma das coisas que eu mais admiro, João e Helena, na vida de vocês, é a transparência com que vocês sempre lidaram com o ministério, né? Eu nunca vi vocês, de forma nenhuma, pregando um evangelho superficial. Vocês sempre foram conhecidos no Brasil por serem um casal que sempre, quando vão pregar a palavra, sempre que passam pelas igrejas, são muito transparentes. E uma das coisas que eu queria que a gente estivesse conversando para poder inspirar a vida de todo mundo que nos assiste é sobre essa questão da transparência, da vulnerabilidade e, na verdade, da realidade das pessoas. Uhum. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente percebe que quando a pessoa prega, quando é pastor, quando é cantor, quando tem um sobrenome evangélico, coloca o gospel no meio, ou cristão, automaticamente um peso já recai sobre a pessoa de responsabilidade, que é fato, mas que não pode se tornar em uma capa de invencibilidade, né? Não é a capa de um super-herói que a gente recebe quando a gente se converte. Pelo contrário, e eu queria que a gente estivesse falando um pouco sobre isso, qual é a visão de vocês e o porquê que vocês sempre fizeram questão de terem pregações assim tão transparentes, tão verdadeiras, para que inspirasse a vida das pessoas também, para que eles também sejam essas pessoas. É interessante você falar sobre vulnerabilidade, porque o meu chamado nasceu da vulnerabilidade. Então, como é que eu comecei a pregar? Né? Como é que eu comecei a ser convidada para... Por que as pessoas começaram a querer ouvir o que eu tinha a dizer? Na verdade, eu nunca pretendi isso. Eu sempre fui mais inclinada às artes, ao teatro, à música, e eu já atuava assim na igreja há muito tempo. Só que eu era uma pessoa com uma história, com um passado, com uma história de abuso sexual na infância, com uma alma não curada, apesar de estar vários anos dentro do ambiente da igreja, né, e tal. O que acontece de uma maneira muito comum no nosso meio. As pessoas vêm para a igreja, elas querem Jesus, elas simpatizam com o ambiente, elas se integram ao ambiente, mas elas não nascem de novo.
né? E é a partir desse novo nascimento, dessa revelação pela pessoa do Espírito Santo de quem Jesus Cristo é que a gente começa a caminhar em novidade de vida, é que a nossa vida começa a ser transformada e o Senhor, na medida que a gente dá conta, ele vai entrando naquelas áreas mais complexas da nossa vida e começa a nos tratar, a nos curar, né? E a pastora Zenete, que acompanhou muito de perto o meu movimento de transformação. Seu processo, meu né? processo. História do processo. Yes. Todo mundo tem o seu processo. Ela começou a me convidar para o seminário de intercessão para eu contar o meu testemunho, né? E aí eu contava para as pessoas a minha história, como que o ambiente que eu cresci, as dores que eu carregava, e Deus começou a fazer coisas inacreditáveis para mim, né? Através da história que eu contava. Eu nunca vi tanta gente se identificando. Muitas pessoas falando assim, Helena, eu também sofri abuso na infância, Helena, eu também tinha muito problema com a inveja, eu não gostava de nada em mim, eu não me aceitava. E elas começaram a se identificar. Então, quer dizer, o meu chamado, ele nasceu da vulnerabilidade. Uau. Aí um dia eu contei para a Ana Paula um processo que eu estava vivendo, já depois desse grande processo, a gente está sempre em processos, né? E eu estava contando para ela como que o Senhor estava me quebrando através da leitura de um livro que se chama Humildade, a Beleza da Santidade. Uau. E a gente estava no estúdio, gravando um projeto em espanhol, e a Ana falou comigo assim, Helena, no próximo congresso eu quero que você fale exatamente isso que você está me falando no púlpito. E foi a primeira vez que a Ana Paula Valadão me deu o microfone num congresso de louvor e adoração Diante do Trono, e eu preguei sobre humildade. Eu não fazia ideia de que ali estava sendo inaugurado um novo tempo na minha vida, da minha vulnerabilidade. Ali, durante aquela mensagem, eu expus o meu coração, como eu sempre fazia nas viagens com a Zenete, né? Mostrando para as pessoas que eu tinha um problema de orgulho, que tinha que ser abatido, porque a natureza de Cristo é a natureza da humildade, né? E à medida que eu fui fazendo isso, Samuel e Thaís, à medida que eu fui compartilhando da minha vulnerabilidade, as pessoas foram se identificando. E Deus foi fazendo o que só Ele faz. Então, literalmente, eu entendi que é na minha fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, literalmente. Uau, incrível, né? Hoje em dia, você falar de vulnerabilidade ou de dependência, você está indo na contramão do que se prega nessa sociedade hoje em dia. Nas redes sociais, os filtros, né? De que dá para disfarçar tudo hoje em dia. E em todo lugar que você entra, empresas, escolas, trabalho, igrejas, empreendimentos, a temática qual que é? Você tem que ser vencedor, você tem que ser autossuficiente, você tem que ser melhor do que os outros. Você tem que se sobressair. Né? E a gente sabe, Samuel e Thaís, que a gente pode ser muito bom em alguma coisa, e eu creio que Deus colocou talentos individuais em cada um de nós. E nós temos a responsabilidade de cuidar disso e de desenvolver isso. Então você deve procurar melhorar naquilo que você faz. Mas isso não significa você ser absolutamente independente e não significa que você sabe tudo, vai alcançar o ápice, não vai ter ninguém melhor que você não vai poder aprender com ninguém. Quem pensa dessa forma, em algum momento da vida vai ficar muito frustrado. Com certeza. Então, assim, eu entendo que a dependência e a vulnerabilidade é uma bênção, porque ela faz com que a gente seja alguém que sabe aprender e alguém que não fica parado. Nos mantém dependente de Deus. Você está sempre com a consciência de que, por melhor que você faça e por mais longe que você já chegou, você ainda pode dar mais alguns passos, você ainda tem algo a aprender. Isso é uma bênção muito grande. Uma coisa muito preciosa, eu como professor posso dizer isso, é você chegar diante de alguém que está, teoricamente, sob a sua liderança, ou aprendendo com você, sendo influenciado por você, um discípulo, por exemplo, é você dizer assim, olha, eu não sei. Essa questão aqui eu não sei, eu tenho dificuldade. Eu preciso pensar um pouco mais, preciso aprender um pouco mais. Isso é libertador e traz crescimento, traz respaldo. As pessoas que olham para você vão entender assim, esse cara não é arrogante, ele não quer fazer parecer algo que ele, na verdade, não é. E eu posso confiar nele, porque quando ele tiver dúvida, ele não vai querer me passar uma informação falsa só para ficar bem na fita. Né? Então você dizer, não, isso aqui eu não sei, eu preciso aprender ainda. Isso é uma bênção muito grande.
e revela o coração das pessoas, né? Tem até um versículo que eu lembrei enquanto o João falava, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque olha a verdade que o apóstolo Paulo lhe prega para os coríntios, né? Em tudo somos atribulados. Ele rasga isso daqui, né? Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu acho incrível a beleza que há nos processos de Deus, né? Eu e a Thaís, a gente casou, pelo menos no momento que esse podcast vai ao ar, mais ou menos em meados de 5 meses que a gente casou, né? E a gente tem vivido, né, meu amor, esse processo de a gente ter que se encarar um ao outro todos os dias. Eu costumo sempre brincar dizendo que vocês me acompanham há muitos anos, são meus pais do coração, sabem o quanto eu sonhava casar, mas eu, ao mesmo tempo que sonhava casar, e essa dica vai para os solteiros, eu sempre queria muito que Deus me desse uma esposa segundo o coração dele, uma mulher virtuosa, que não me envergonhasse, que tivesse lado a lado, enfim. A Thaís, hoje, ela tá apresentando esse podcast do meu lado, é o fruto perfeito de que Deus é bom e de que tudo no tempo de Deus é perfeito. Não podia ser outra mulher. Não podia. Tinha que ser ela. Tinha que ser. Então, hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida e eu vejo que ele não fez quando eu quis. Ele não fez quando eu pedi. Pelo contrário, quanto mais eu queria forçar e apressar as coisas no meu processo, sem estar pronto, mais eu entrava no mato sem cachorro, naquela história, né? Passava por situações desnecessárias ou até necessárias para amadurecer. E a gente agora que casou, eu casei quando eu tinha 34, tô com 34 ainda, a Thaís com 31 anos de idade. E a Thaís sempre foi um exemplo na igreja dela, sempre foi um exemplo até na cidade de Brasília, já que todo mundo conhece a Thaís, sempre na liderança de jovens. E eu também pregando já desde novinho. Então, são duas pessoas que sempre foram vistos pelas pessoas como referências de jovens. E agora que a gente tá se encarando dia a dia, quando eu menos espero, tá a Thaís cutucando algo em mim que eu não queria que cutucasse. Eita glória. Quebrando o meu orgulho e não sei o quê. E as nossas primeiras discussões foram justamente essa. Meu amor, sabe? Isso a gente discutia, Helena e João, desde o noivado. Que a gente falava assim, meu amor, sabe qual vai ser um dos nossos maiores problemas? É porque a gente, do ponto de vista natural, a gente tá com toda a humildade, entenda, eu vou dizer isso. Mas a gente está aparentemente acima da média para algumas pessoas. Eu muitas vezes me considero um bom em algumas coisas, um homem de Deus, crente há muito tempo, pregador. A Thaís também é top. Quem conhece a gente, né, que é a história das redes sociais, quem vê a Helena, o João, o Samuel, a Thaís, pelas pregações da gente, falam, esse povo aí não tem defeito não. Eles não têm problema, eles não têm luta carnal, fraqueza emocional, mas nós sabemos quem nós somos. E é por isso que um pregador, um cantor, um pastor, que ele tem compromisso com Deus e com a palavra, e não com a imagem dele, ele jamais alimenta essa história de ser ídolo, de ser ícone, de ter uma multidão que o acompanha pela sua perfeição. E eu acho que a Thaís pode falar um pouco sobre isso, né, meu amor? Sobre essa história da gente ver que em 5 meses de casado, quanta coisa Deus já tá quebrando na gente por causa dessa convivência. Eu gosto de dizer que o casamento é como uma lixa, né? Eu me lembro muito nos nossos votos de casamento, quando eu falei assim, eu tava assistindo esses dias, e eu falei assim, que eu tava preparada. Oh, meu Deus. Sabe de nada, inocente. Hoje você mudaria para eu estou disposta. Disposta, é verdade. Eu falei assim, eu tenho certeza que Deus me preparou para esse momento. E eu me sentia, de fato, preparada. No primeiro mês de casamento, eu já vi que eu tava muito longe. Tava longe demais. Mas agora tava sem jeito. Aleluia, agora já tá dentro. Ai, meu Deus. E é isso, o casamento, ele mostra pra gente os nossos defeitos. O Samuel, eu tava falando pra ele essa semana, que eu assisti uma palestra que a palestrante falava assim, vamos aplaudir o nosso cônjuge? Porque o cônjuge é a pessoa que, além de conhecer todos os nossos defeitos, eles são obrigados a aturar e conviver com cada um deles todos os dias. Então vamos dar uma salva de palmas? Enfim, mas o que eu gostaria de acrescentar enquanto o João e a Helena estavam falando aqui, é que nesse contexto de que eu, por exemplo, tive o privilégio de nascer e crescer dentro da igreja, e daqui a pouco fui líder de jovens, muito jovem, e eu fui colocada nesse lugar de exemplo, de influência, e isso me tirou essa oportunidade de muitas vezes
não que me tirou, mas eu não me sentia À vontade pra para ser vulnerável. compartilhar as minhas fraquezas, porque eu acho que eu pensava assim, não, se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Não, se as pessoas falarem isso, as pessoas vão falar, meu Deus, a Thaís não é possível. E eu acabei me colocando num lugar que eu não deveria ter me colocado. No ano passado, quando no meio da pandemia, nós fomos casar e a gente teve que mudar, eu ia mudar de cidade, eu morava em Brasília, vim para Fortaleza, muitas coisas, teve pandemia, a empresa lá em Brasília, eu trabalhando no financeiro da empresa, boletos começaram a atrasar, funcionários querendo receber seus salários, chegava para mim e falava, Thaís, por favor, não atrasa o meu salário, porque não demite a gente. Eu fui começando a entrar numa crise, mas o tempo todo eu falava, não, vai dar certo, Deus tá na frente. Minha mãe chegava pra mim em casa, ela falava assim, minha filha, eu tô aproveitando aqui os últimos momentos com você aqui em casa. E eu falava, não, mãe, ainda falta 3 meses pra eu casar, não. Eu nunca encarava de frente a dificuldade, eu sempre colocava como, eu sou forte, Deus está na frente, vai dar tudo certo, até que as emoções, elas transbordaram e eu tive uma crise de ansiedade generalizada. Quando eu cheguei na psicóloga, fui para terapia imediatamente, resumindo toda a história, tive que ir para um psiquiatra para tomar remédio. Aquilo para mim foi uma quebra de paradigmas, assim, que eu nunca imaginei. Eu pensava assim, gente, mas eu sou uma mulher de Deus. Como que eu vou tomar remédio? Um psiquiatra. Uau. Eu cheguei lá na clínica psiquiátrica, eu pensei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Primeiramente, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui muito bem atendida, e aí depois na terapia, chegar no ponto que eu quero chegar exatamente agora. A psicóloga perguntou pra mim assim, Thaís, eu vejo que você é uma mulher forte. E eu concordei, eu falei, de fato eu sou forte. Aí ela falou, mas por que você é forte o tempo todo? Pra que essa necessidade de ser forte o tempo todo? E eu não soube responder aquela pergunta naquele momento. E eu fui parar pra refletir, e eu pensei, e escrevi um texto. E nesse texto eu falei o seguinte, que de fato eu gosto de dizer que eu não sou fraca, né, meu amor? Eu falo assim, não, eu não sou fraca. É um jargão que a gente fala, que fala assim, que Deus fala que diga o fraco, eu sou forte, né? Então eu falo, não sou fraca, não que eu não seja fraca, mas baseada nesse versículo da palavra de Deus. Mas eu falava assim, não, eu sou forte, mas eu descobri que sendo forte, eu não desfrutei dos benefícios da vulnerabilidade, que foi o quê? Ser abraçada, receber apoio. Se eu tivesse aberto o meu coração quando eu estava aperreada, quando eu estava esgotada, quando eu estava com medo, quando eu não quis, quando minha mãe chegou para mim e eu chorasse junto com ela já, a dor da saudade, sabe? Eu teria experimentado abraço, acolhimento, amor. E eu pensei, eu entendi, eu procurei na minha mente qual foi o primeiro momento da minha vida que eu precisei ser forte. Eu quis ir naquele negócio de terapia mesmo, assim, lá atrás, na infância. Eu procurei, assim, eu falei, não, qual foi o primeiro momento? Será que aconteceu alguma coisa comigo? E eu me lembrei que, mesmo quando eu não tinha nem a consciência, o Senhor foi forte por mim quando eu estava na barriga da minha mãe e eu estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço. E o Senhor mostrou para uma pessoa e falou assim, olha, falou pro meu pai, Deus está me mostrando aqui sua esposa, ela tá grávida, ela tá sentindo muitas dores, e eu vou lá orar por ela. Quando ele chegou lá em casa, eu tava, Deus tinha mostrado, minha mãe não chegou nem aí no hospital, mas ela de fato, ela tava sentindo muitas dores. E eu tava com o cordão umbilical amarrado no pescoço, enrolado no pescoço, e depois daquela oração, o cordão saiu do meu pescoço, e eu entendi naquele momento que pensando sobre isso, que eu não preciso ser forte o tempo todo, que Deus também pode ser forte por mim em alguns momentos, né? Isso é o benefício da vulnerabilidade, e que a gente, se o poder de Deus em vasos de barro, o poder de Deus se manifesta, eu acho que essa é a grande vantagem, e se a gente pudesse pensar bem, nós desfrutaríamos muito mais essa bênção do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, de eu pensar, eu não preciso ser forte o tempo todo, Deus fala pra mim assim, minha filha, deixa eu ser forte por você um pouquinho, na sua fraqueza, deixa eu ser forte, porque enquanto você disser que é forte, eu não posso manifestar o meu poder. Grande problema, né, Helene e João, que eu vejo muitas vezes é que uma pessoa que não se permite ser vulnerável, não se permite depender de Deus para isso, ela acaba se desviando da igreja, se desviando de Deus. Porque ela não fala, consegue se relacionar com ninguém. Não consegue. E também não vai conseguir ficar firme na igreja, porque eu amo que a palavra de Deus ela já prevê até os nossos fracassos. Tá escrito lá em Salmos, 7 vezes pode cair o justo. 7
7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Ou seja, Deus já está preparado até para isso. O que é que a gente podia falar para essas pessoas que, quem sabe, estão lutando até com a sua vida espiritual, achando que não são dignos de Deus porque ainda estão lutando com o processo, quando na verdade tem gente que fala, eu vou deixar Deus porque eu não consigo deixar esse pecado. E a grande verdade é, você vai ficar com Deus até o pecado te deixar. Exatamente. A gente tem que inverter isso, né? Sim, exatamente. É uma ilusão. E essa ilusão é muito fomentada pelo reflexo, por ícones construídos dentro da igreja. Alguns propositalmente construídos quando um líder não se expõe, e outros construídos pela nossa própria imaginação. Meu Deus, como as pessoas nos imaginam. Isso. Né? Elas criam uma visão a nosso respeito completamente fora da É realidade. verdade. Recentemente eu fiz um post assim no meu Instagram, eu experimentei uma coisa muito divertida. Eu coloquei assim, né, que a gente imagina as pessoas e que as pessoas não são exatamente como nós criamos na nossa cabeça e tal, tal. Que a rede social, gente, ela é uma vírgula, ela é ínfima perto do total da minha vida. E aí alguém falou assim, um comentário mais ou menos assim, você parece ser muito brava. Aí a outra pessoa concordou. Não, aí eu falei assim, aí eu ri e falei assim, olha aí, você me imaginando. Né? Por que ele teve essa opinião? Porque às vezes quando eu estou pregando, eu uso um tom mais ríspido, mais rígido, né? Mais enfático. É por causa disso que ele construiu, mas eu sou muito mais do que a Helena no púlpito. Eu tenho várias facetas, vários momentos. Tem momentos, sim, que eu sou bravo, tem momentos que eu sou doce. Né? E aí eu falei assim, tá vendo como é que você já tá me imaginando? E a pessoa riu de volta. Eu falei assim, é verdade, é verdade. Só que aí eu falei assim, eu concordo com você. Essa aí tem jeito que é brava, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pego e falei assim, quem vai poder falar isso é o João e os meus 4 filhos. Porque eles é que moram comigo. Quer dizer, tem coisas que nem a gente mesmo pode falar a nosso próprio respeito, porque a gente tem uma visão muito de dentro. Limitada, né? Talvez as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem nos dar um feedback melhor. Por isso que é importante a gente ouvir quem está em volta da gente. Quando alguém que nos ama fala, olha, você está passando dos limites, olha, você está muito nervosa, olha, você está muito agitado. O que está acontecendo? Né? Porque às vezes as pessoas têm os termômetros que vão percebendo que a gente está passando dos limites, que a gente está enraivecido, que a gente está frustrado, que a gente está entristecido, né? E elas podem dizer algo pra gente que faça a gente refletir sobre nós mesmos. E baixar a guarda, né? E baixar a guarda. Que é o grande Agora, problema. você que às vezes está... Aí você fica olhando para as pessoas na igreja e imaginando que elas têm uma vida perfeita. Você fica vendo o fantástico mundo do Instagram, onde a gente filtra bastante o que vai colocar lá, né? Sim. E a gente coloca os nossos momentos gloriosos, mas não coloca os nossos perrengues, né? Então eu quero te dizer, a gente é tudo farinha do mesmo saco. É verdade. Nós precisamos de Jesus. Ele é o perfeito. E o perfeito, ele nos atrai. E à medida que nós nos achegarmos a ele, ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos sarar. A gente é tão orgulhoso que a gente acredita que a gente pode se melhorar moralmente e salvar a nós mesmos. Gente, se a gente fosse capaz de se salvar, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Não. O povo pensa que era pra ser um clímax pro filme do Mel Gibson. O povo pensa que a cruz foi só pra poder terminar no auge, pra poder terminar... Sim. Gente, como é que essa história termina mais tocante? Vamos crucificar o cara? Vamos crucificar? Não, a cruz, eu amo a palavra de Deus quando ela fala, né, Helena e João, falando justamente sobre vida espiritual também, entrando nessa questão, que quando Deus chegou lá pra poder corrigir Adão e Eva, quando tinha acontecido a primeira tragédia, a desgraça do pecado, eu sempre costumo falar nas pregações que Deus não chegou para poder passar nada na cara deles, né? Deus só queria que eles assumissem, né? Era a única coisa, porque tem um versículo da palavra de Deus que diz que o Cordeiro já havia sido crucificado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, na presciência de Deus. Ele já sabia porque o ele final. é Deus, ele já sabia que ia ter cruz. Sim. Ele já tinha providenciado o filho dele para poder ser esse redentor. Mas o homem não, ele é tão nós. O homem não. Olha aí a nossa mania que a gente tem, o homem, os outros, nós. Nossa. Sempre que eu vou ensinar os jovens a comunicadores da igreja, sempre que eu vou falar, eu sempre falo, nunca fale vocês precisam se converter. Sempre fale, nós precisamos nos converter. Vocês precisam orar mais, porque tem pregador, né, que tá no púlpito e fala, vocês têm que orar mais, igreja. Que conversa de vocês, tu também tem que orar mais, sem vergonha. Tu tá pensando que tu é quem? Só porque tá em cima do púlpito. Yes. Então, Deus, ele não quer de nós uma performance. Deus quer de nós que nós sejamos filhos.
essa é uma das maiores belezas e revelações de Jesus no Novo Testamento. É quando ele chega e ele quebra muito o paradigma da religião, do Senhor Jeová, do Deus Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso. E ele fala assim, gente, deixa eu ensinar vocês a orar. Quando vocês forem orar, vocês falam assim, ó, Pai Nosso. Pronto, a primeira frase já quebrou tudo. A primeira frase já arrebentou com o paradigma da religião. Eu vim para mostrar para vocês o Pai de vocês. E é tão interessante que é nosso. Ele é nosso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou o centro do universo, eu sou a última Coca-Cola do Filho deserto. único, filho único. Filho único, né? Síndrome de filho único. O Pai é nosso. Então, o mesmo amor e graça que está disponível para mim, indistintamente ele está disponível para você, Thaís, para você, João. E tem uma pessoa agora se drogando, se prostituindo, vivendo uma vida distanciada de Deus, a graça do Senhor está disponível para que essa pessoa seja alcançada, liberta, curada e restaurada. Né? Então a gente tem que entender isso, que não... Tem uma música do João Alexandre, tão antiga quanto eu, que diz assim, todos são iguais, todos são mortais, diante dele não existem grandes ou sobrenaturais, todos hão de ver todo o seu poder, céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Então, a graça nos nivela. Não tem um melhor do que o outro. Todos pecaram, todos destituídos estão. E uma vez resgatados e restaurados, temos um propósito. Agora, para eu cumprir o meu propósito, eu não cumpro sozinha também não, gente. Sabe? Cada um tem o seu pedaço na reconstrução do muro. Cada um está ali trabalhando, né, na reconstrução desse relacionamento que o Senhor fez todas as coisas. Mas à medida que nós estamos apresentando o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem, nós estamos apontando o caminho da ponte. Né? Então, e nessa jornada, cada um vai fazer de um jeito. Um vai fazer cantando, outro vai fazer orando, outro vai fazer pregando, outro vai fazer fazendo arte, evangelismo na rua. Nós temos propósitos diferentes, mas acerca da mesma causa, do mesmo reino e todos servos do mesmo Senhor. Muito bom. Eu queria perguntar para o João, sabe? Porque agora, puxando uma sardinha para o nosso lado, João, desde que eu conheci vocês, eu sempre vi que você a Helena, essa mulher falante, essa mulher desenrolada, que joga em todas as posições do time de futebol, né? Desenrolada, mas eu sempre percebi claramente, e quanto mais eu fui convivendo com vocês, mais eu tinha a certeza de que você é muito a rocha dessa família. Que assim, a Helena, ela só consegue se mover da forma que ela se move porque ela tem você do lado dela apoiando. E é claro que eu não tô de forma nenhuma idolatrando o João como o marido perfeito, como o pai perfeito. Não, é por isso que eu tô colocando a batata quente nas suas mãos. A gente olha pra você e vê você forte, plácido, calmo. Você pratica muito bem algo que o Costa Neto, meu pastor Costa Neto, me ensina há muito tempo e eu ainda não consegui aprender, que é a história do fale pouco, fale devagar e fale baixo. Ele falou que a gente tem que ser essa pessoa. Helena, nós estamos... Eu puxei a mãe, viu, pai? Eu puxei a mãe. Mas você é essa pessoa que responde a gente. Pode ser uma coisa dura, pode ser uma coisa suave, você responde na mesma mansidão. E eu queria que você explicasse, primeiro, como é que você consegue ser isso. E já que podcast, essa conversa informal, é pra gente se expor um pouco, eu queria, com todo respeito, saber quando é que você é vulnerável. Existe vulnerabilidade aí nessa rocha, nesse homem forte aí? Como é que você expõe? Como é que você se expõe diante da Helena como sua esposa, diante dos seus filhos? Conta pra gente. Bastante vulnerabilidade. Quando Deus criou o homem, ele estava no processo da criação e ele via que tudo era bom. E a única vez que ele para e diz que não era bom era quando ele terminou de criar o homem, porque não é bom que o homem esteja só. Então, só aí a gente já tem a consciência de que nós não somos completos em nós mesmos. Nós fomos criados e faltava algo, e esse algo estava na mulher. Deus criou a mulher e os dois se tornariam uma só carne. Então, se completando. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos bons em tudo, em todo o tempo. Nós precisamos de alguém. Deixa eu só abrir um parêntese aí, porque eu gosto de abrir parêntese. É porque o João falou uma frase muito importante.
Ele falou assim, nós precisamos uns dos outros, por isso que nós nos completamos. As pessoas hoje é o tempo das meias-verdades. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a meia-verdade, ela parece bonita. É o sofisma. Ela soa bonita aos ouvidos. Mas, gente, uma vez, num podcast também, eu ouvi alguém dizendo, assim, escuta aqui, essa história de vai ser completo sozinho, porque não é duas metades. Eu entendo o que se quer dizer quando fala isso, Plenitude, entendeu? né? Mas, sim, um completa o outro. Porque se fosse bom, a mulher não precisava de existir, não, gente. Não precisava. Entendeu? É. Se o homem se resolvesse, conseguisse ser completo sozinho, e agora eu não estou dizendo que essa completude ela acontece só no casamento, não. Entendeu? Uhum. Mas nós, como seres humanos, nós precisamos de homens e mulheres. Eles se completam. Entendeu? Por isso que essa questão do gênero ela está tão em voga e tão sendo desconstruída. Entendeu? Atacada pelo inferno. Mas isso é papo para outro podcast. Fecha parênteses. E essa completude, ela se dá e ela é muito diferente de uma competição. Hoje em dia, nós somos estimulados a ser competitivos. Total. Né? Mais uma vez, a gente volta naquela questão. Você pode ser melhor, você pode se aprimorar, você pode evoluir. Isso não significa que você vai competir com quem está ali do seu lado. Então, a questão de conviver, eu e a Helena juntos ali no casamento, é essa consciência de que não é uma competição, é uma parceria. Nós escolhemos estar juntos, nós escolhemos ser casados, marido e mulher. E a gente, desde muito cedo, desde de um namoro, a gente sempre conversou muito sobre isso, sempre tivemos consciência da personalidade de um, de outro. Boa Ele não pergunta. casou enganado. Boa pergunta também entre vocês, porque vocês são muito diferentes de personalidade, de estilo, né? E A olha, forma. Samuel, quando estávamos no namoro, essa diferença ela era muito mais gritante. A gente vai se misturando depois que casa. Uhum. É uma bênção isso. Então, hoje em dia, eu tenho atitudes que são um pouco mais Helena do que João. E Helena tem atitudes hoje que são mais parecidas comigo do que com ela, porque a gente vai se misturando. O casamento é essa bênção. E assim, as pessoas às vezes questionam mesmo, e até por a Helena estar em mais evidência nesse momento, né, ficam querendo saber como é que eu me sinto. Eu me sinto muito bem, muito feliz, e acho que é o propósito de Deus. Porque durante 25 anos que eu trabalhei como professor, não teve um dia sequer em que eu deixei de ter apoio da Helena em casa, para tudo. Se eu hoje em dia encontro com ex-alunos, né, em todo lugar que eu vou, sempre tem um ex-aluno meu. E graças a Deus, eles sempre dão um bom testemunho. Falou, professor, você foi uma bênção na minha vida, eu aprendi tanto com você, não foi só matemática, eu aprendi assim. Eu tenho certeza que eu pude desenvolver isso e hoje colher frutos e ouvir tantos bons testemunhos porque eu tinha todo o suporte que eu precisava dentro de casa, né? E no momento em que Deus levantou a Helena para algo tão específico que Ele colocou na vida dela, eu não iria ser o suporte que ela precisa? Só se eu fosse muito tolo. Então não existe competição, é uma parceria, a gente se completa. Eu tenho privado na minha vida tudo aquilo que eu não teria capacidade em mim mesmo de fazer através da vida de Helena. Deus colocou Helena na minha vida para isso. Então, e vice-versa, né? Então a gente se respeita, a gente sabe o limite de cada um, né? A gente sabe que para que exista o respeito da esposa em relação ao marido, é preciso que o marido ame de fato a esposa como Cristo amou a igreja. E se o marido ama a esposa de fato como Cristo amou a igreja, facilita o papel da esposa de se submeter no sentido de ser apoio e respeitar o marido. Então, quando isso acontece, não tem espaço para competição. A coisa flui de uma maneira muito tranquila, respeitosa, o amor cresce, um depende do outro. Né? Filma o olhar da Helena, viu, produção? Filma o olhar da Helena enquanto ele fala. Filma. A gente disse aqui no início, né? Você depender de alguém é uma bênção. Pode parecer um absurdo eu estar falando isso hoje, no século XXI. Não, eu tenho que ser independente. Olha, dependa de alguém que você vai ver que você vai ser mais feliz e vai chegar mais longe. Os relacionamentos saudáveis, eles são interdependentes. De uma maneira saudável, é claro. Mas é bom a gente enfatizar isso, porque gente, tudo começou na intenção de independência. A queda começou porque não pareceu bom
depender de Deus para ser conhecedor do bem e do mal. Eu Uhum. vou me tornar como Deus. Para que eu vou depender de Deus? Eu vou me Uhum. tornar como ele, conhecedora do bem e do mal. Então é aí que deu origem a tudo. Os relacionamentos saudáveis, eles prestam conta. Uhum. Sim, eles são interdependentes. E aí vem numa outra proposta aí de casamento aberto. Na verdade, é tudo gente que não quer se comprometer inteiramente. Se você se compromete inteiramente, o amor se compromete, entendeu? Inteiramente. Não tem medo de prestar contas, Exato. não tem medo de dar satisfação. Confessar pecados, Confessar abrir o pecado. coração. Uhum. Olha, só queria completar uma coisa. Sabe uma coisa que é maravilhosa que a gente já experimentou várias vezes na nossa vida como casal e como pais? Pedir perdão, Pedir Samuel. perdão. Uau. Que coisa libertadora você poder chegar diante de uma pessoa. Às vezes não é uma situação que envolve o cônjuge ou que envolve o filho diretamente, talvez indiretamente, mas você tem uma dificuldade na sua vida e você pode chegar diante da sua esposa ou ela diante do seu marido e falar assim: eu errei, me perdoe porque eu fiz isso. Isso é maravilhoso. O dia que eu lembro muito claramente uma vez que eu fiz alguma coisa que não estava correto e a consequência daquele meu erro atingia toda a minha família. Uhum. Eu chamei a Helena, sentei os 4 filhos no sofá e fui e abri meu coração e falei do meu pecado para todos eles. E falei assim: olha, eles ficaram olhando assim para mim: mas por que você está falando isso para mim, papai? Porque Uau. a consequência do meu pecado atinge vocês, então eu preciso do perdão E de até vocês. para ensinar eles também Né? a serem Sim. assim, né? Sim. E isso O tem exemplo. um impacto enorme na vida deles, porque eles reconhecem que você Uhum. não é super-herói, que você tem limitações, mas que Uhum. você reconhece os seus erros e por isso você consegue dar um passo à frente. Uhum. Uau. Como professor diante dos alunos e como pai diante dos filhos, como marido diante da esposa, isso é uma bênção, porque você vai ganhando respaldo, respeito e vai dando espaço para Deus usar essas pessoas para fazer você ficar melhor. E sem falar também que é o cristianismo puro e simples, né? É isso aí. A gente tem tanta dificuldade nisso. E simplesmente É o hoje básico, né? a gente tá falando aqui hoje, isso aqui que o João tá falando é o básico, é o que deveria ser comum na Sim. rotina Uhum. de uma família, é pedir perdão, o pai pro filho, o marido pra esposa e vice-versa, né? Mas a gente é como diz também aquela música, que o mundo anda mal das pernas, meu amigo, o mundo anda de moletas. Sim. Tá tudo complicado. E até mesmo dentro da igreja, eu queria fazer uma pergunta, meu amor, posso? Por favor. É dentro da igreja que deveria ser esse lugar onde nós deveríamos ser mais vulneráveis, porque a igreja, na verdade, é o quê? Hospital. É um É. hospital, meu Sim. Deus do céu, que a gente tá ali, todo mundo querendo crescer, querendo aprender, juntando, como eu digo, os carvões ou carvões? Carvões. 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 Os carvões tudo junto para ver se fica todo mundo aceso, porque se separar, apaga, né? Então, tu junta todo mundo aqui para ver se todo mundo junto e tudo mais, mas acaba que a gente é dentro da igreja que a gente levanta essa imagem do que a gente, na verdade, não é, Sim. né? Uhum. Mas a pergunta que eu queria fazer, na verdade, era sobre o limite da vulnerabilidade. Que a gente precisa um pouquinho, acho que, falar sobre isso também. Uhum. Para quem falar, para quem ser vulnerável, qual que é o ambiente correto da vulnerabilidade? Porque também existe o outro extremo, não é verdade? Da Da pessoa se que expõe demais. Se expõe demais, ela tem zero filtro. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Conta pra Ou todo então mundo a sua vida. Ou então da autocomiseração, né? Isso. Vitimismo. Gente, Vitimismo. Eu quero falar sobre isso, mas antes, alguém checa se é carvões ou carvões, que agora eu fiquei com uma pulga atrás da Eu orelha. vou ver agora no Google, que Carvão, também é. carvões. Também é cultura. Carvões. Não tem Plural de carvão. Carvões ou carvões? Peraí, que eu. Sabe aquela história de Gente. quando você tá com o carro todo ok, mas não quer entrar na Blitz por vir das dúvidas? Yes. É igual isso aqui agora. Não, isso É aqui... carvões. Carvões, tava Bateu certo. Não, certo. na prática, nós estamos mostrando aqui que a gente pode ser Mas vulnerável não- e não Olha saber das aí, coisas. parabéns! Carvões, é carvões. Já Pronto, aprendemos. Aprendemos. Agora, eu achei interessante que o exemplo que o João deu é da vulnerabilidade diante de quem você ama e de Uhum. quem você sabe que é amado. Uhum. Então, por exemplo, mesmo no ambiente familiar, é difícil você se expor, É né? verdade. É difícil você pedir perdão. Uhum. Recentemente, nós passamos por uma história que o carro estragou.
Aí eu atrás com os meninos, o João na frente com um dos filhos dirigindo. Uhum. O carro estragou e o João ficou meio que desnorteado. Imediatamente, eu peguei o celular, liguei pro reboque, porque eu já sabia o problema que era, eu sabia que nós não ia sair dessa lenga-lenga. Chamei, quanto que o senhor cobra para fazer o reboque daqui até lá? Tal, pode vir, por favor. E desliguei o telefone. O João falou assim, o que é isso, Helena? Eu chamei o reboque. E os meninos ficaram olhando pra minha cara e o reboque veio. Depois, quando passou tudo, o Espírito Santo falou assim, você foi o macho da casa. Uhum. Aí eu falei, nossa, Deus, eu passei na frente. Eu querendo ajudar o meu marido, eu passei por cima dele. Uhum. Aí o Senhor falou assim, agora você vai pedir perdão. Mas não vai pedir só para ele, não. Você vai reunir os mesmos que estavam no carro. Uhum. E você vai pedir perdão para o seu marido diante dos seus filhos. E eu fiz. Uhum. Então, esse momento é necessário ser vulnerável. Né? Agora, não dá para você se expor para qualquer pessoa. Uhum. Quem você tem coisas que, como eu faço no púlpito, eu faço porque eu sei que é para a glória de Deus, eu faço porque eu estou dando minha cara a tapa, porque é para abençoar pessoas. E sabe o preço que paga por isso, né, Helena? Sei, só eu sei. Oh, meu Deus. Né? Agora, tem coisas que eu não preciso de expor no púlpito, Uhum. mas que precisam ser expostas. Então, para onde eu vou? Uhum. Eu vou para quem primeira coisa, para quem já me deu o exemplo de vida. Uhum. Para quem eu nunca vi expondo a vida de ninguém para mim, a nudez de ninguém para mim, para quem conversa pouco, para quem é confiável, para quem é maduro na fé. Uhum. Então a gente tem que procurar a reunião dessas qualidades, dessas características numa pessoa quando você tem que se expor em situações mais delicadas. Sim. Né? Então a vulnerabilidade ela tem que ter limite, sim, Thaís, porque senão você vai dar material para o seu inimigo. Tem uma frase que fala isso, né? Se eu não me engano, uma frase diz que cuidado para você não expor as suas feridas demais para as pessoas não saberem onde atacar. Porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas vivem, né? Eu acho que a gente, né? Vamos colocar assim, tá repreendido que isso não acontece conosco, mas o mundo, de certa forma, ele tá tão doente que as pessoas se sentem melhor quando sabem da desgraça dos outros. Exatamente. Ah, que bom que a dele tá passando por isso, porque eu tô me sentindo até melhor. Ou seja, olha o nível de doença, né? Tem até aquela frase que diz que se a dor do outro não te dói, você tá mais doente do que ele. Por quê? Porque hoje em dia a gente tá num mundo de competição, né? Que as pessoas se sentem bem com a desgraça dos outros. E eu concordo muito com essa questão, porque eu acredito que quando você sai pedindo oração a todo mundo, sabe? Você se expõe, você ganha uma fofoca. Você não ganha oração, porque nem todo mundo é essa pessoa, né? Sim. A própria Bíblia fala, Deus ele fala que, eu concordo, no nosso bate-papo inteiro hoje tá sendo em torno dessa vulnerabilidade de você não criar uma imagem de perfeição em cima de você. É aquela história que eu aprendi, eu tinha 15 anos de idade quando eu me converti, com 16 eu comecei a pregar, e quando eu tinha 16 anos que eu comecei a pregar, qualquer Jesus te ama que eu falasse no púlpito, o povo já achava legal. Porque, olha, um meninozinho de 16 anos, jovem, pregando, e aí as pessoas elogiavam. E eu aprendi com o meu primeiro pastor, olha, você nunca receba um elogio e nunca deixe descer no seu coração. Sempre que alguém te elogiar, responda pra glória de Deus. Sempre. E eu achava aquilo uma bobagem. Eu falava assim, claro que é pra glória de Deus. Mas ele falava que eu tinha que verbalizar. Porque, primeiro, para tirar a atenção da pessoa de mim e apontar para quem de fato era digno. E além disso, trabalhando na minha humildade, e além disso, eu também nunca deixar esses elogios subirem ao meu coração para eu falar, realmente eu sou bom. Realmente eu sou demais, né? Então a gente precisa ter esse tratamento. A vulnerabilidade, eu acredito que é um sinônimo da humildade, né? Não tem como ser vulnerável se você não for humilde. Então eu acredito que de forma prática, esse nosso bate-papo inteiro ele aponta para essa verdade, né? De que isso aqui é uma inspiração para que todas as pessoas saibam que se por acaso vocês consideram esses 4 aqui pessoas que são bênção, dignos de serem exemplos para vocês, glória a Deus por isso, a gente assume essa responsabilidade no nível do preço que a gente paga para isso, mas a gente diz para todos vocês, nós somos humanos igual vocês, nós passamos por lutas, algumas a gente expõe, outras a gente não expõe, porque a gente tá trabalhando isso que a gente acabou de falar, que não é tudo que precisa virar manchete em rede social, né? Mas que em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo
assistindo esse bate-papo, que você se desarme, que você respire fundo. Você que tá aí assistindo esse podcast agora, respira fundo, calma. Não tem pecado tão terrível que você tenha cometido que a graça de Deus não possa te perdoar. Ah, Samuel, João, Helena, Thaís, vocês não sabem o meu passado. Não interessa, eu sei o seu futuro em Deus. É aquela grande verdade, né? De que, de fato, o nosso Deus, ele é especialista em reciclar, ele é especialista em transformar as nossas dores em pérolas, não é verdade? É verdade, é a pura verdade. E a gente tem que... Agora, é interessante você falar isso aí. A gente termina esse podcast deixando uma pergunta, né? E quando... Aí você falou assim, não, porque a vulnerabilidade, ela é um sinônimo da humildade. Só o humilde consegue ser vulnerável, né? Às vezes, Samuel, a aparente vulnerabilidade é apenas para chamar atenção para si mesmo. Então, também cabe uma vírgula aqui. Porque, às vezes, as pessoas são tão carentes e feridas que elas precisam atrair a atenção para si. Então, elas começam a contar todos os problemas para todo mundo e ela nem quer sair do problema, porque quando ela está com problema, todo mundo dá atenção para ela. É o centro das atenções. Então, cuidado. Porque vulnerabilidade, ela tem que se expressar e para encontrar o caminho da cura. Se você está alisando muito a vulnerabilidade, está gostando desse lugar de eu sou fraco, eu sou tão... cuidado. Cuidado que isso pode virar um ídolo no seu coração. Tem outra frase, eu sou o rei das frases, né, gente? Vocês sabem, perdão aí, porque eu, além dos versículos, aprendo muita frase no meio do mundo. Eu amo frase. E tem uma frase que fala justamente isso, né? Que tem gente que ama tanto a sua dor que se for curado, morre. Yes. Sabe aquela pessoa assim, ela não quer ser curada. Não, é aquela história, né, da pessoa que reclama, fala assim, mas meu amigo, se você ficar falando, não vai resolver. Não, mas eu quero reclamar. Sabe aquela pessoa que não quer resolver, eu quero reclamar. Eu não quero ser curado não, eu quero mostrar a doença. E de fato, Deus não nos chamou para sermos eternos doentes, né? É aquela história que a gente estava até conversando mais cedo hoje no almoço, né? De você procurar coisas diferentes. Porque se você tá 30 anos no mesmo buraco, meu amigo, é você que não tá querendo se ajudar. Se você tá 30 anos na mesma ferida, porque Deus, ele é um Deus que ele nos coloca em desertos, em processos, mas o deserto tem dia para começar e tem dia para terminar. Graças a Todos Deus. nós temos um processo. E eu sempre costumo falar, né, que você acelera o seu deserto para sair logo dentro dele quando você para de se vitimizar, para de se rebelar, para de ficar contra Deus e baixa a cabecinha e fala assim, Senhor, eis-me aqui, Pai, me ensina o que é que eu não tô entendendo. É isso aí. Qual é o propósito disso daqui? Pra quê? Porque é triste você ficar contendendo. Aquela palavra, se eu não me engano, é em Jeremias, né? Que fala assim, quem é o caco no meio dos cacos pra contender com o seu oleiro? Quando a gente fica, né? Porque os rebeldes sofrem mais, né? A Helena, ela é muito... transparente nas suas pregações, você fala muito, né? Do trabalho que você deu pra Deus muitas vezes. Sim. De você, às vezes, ficar naquele quebra de braço com Deus, e você sabe o que é que você passou, e é por isso que hoje você tá do outro lado falando pra gente, pessoal, vale a pena não, vale a pena não, humilha logo, põe a boca humilha no logo, corre pra resolver, tem mais futuro, né? Uau. Gente, vamos acabar, né, meu amorzinho? Assim, a vontade é que não acabe, né? Falando mais. Mas a gente tem eu quero, você vai fazer a palavra final, mas eu quero agradecer. Porque eu tava aqui olhando pra gente pensando que nós estamos aqui diante de um casal com 32 anos de casados. Sim. E nós com apenas 5 meses. É muito chão ainda pela frente que a gente tem. Mas a gente tem o nosso referência bem aqui. Mas a gente poder ter esse privilégio de aprender com vocês. E eu já, antes de assistir, ter o privilégio de participar e ser edificada nessa conversa. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A vida de vocês nos inspira muito. E eu quero falar para a pessoa que está nos assistindo que esse podcast valeu, ele pegou todo mundo. Ele foi para todo mundo. Se você é a pessoa que tem dificuldade, como eu sempre tive na minha vida, tô reaprendendo a ser vulnerável agora, então saiba que existe bênção na vulnerabilidade. Mas também, por outro lado, a gente tem que chamar sempre o equilíbrio para nossa vida, né? Fugir dos extremos. Às vezes você já é vulnerável até demais. Então, meu amiguinho, a palavra para você é vamos puxar a cordinha um pouquinho para trás. Vitimista. Não é verdade? Se você é vitimista,
Porque também aí já tudo que é demais não é legal. Então eu agradeço aqui a oportunidade hoje na minha participação aqui pra gente já caminhando Uma pro vez final. assembleando, sempre assembleando. Se ela não agradecer a oportunidade, Cumprimentos, não é irmão, ela. com a paz do Até Senhor. hoje, todo culto que ela faz, ela agradece a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimentos- Visitante, seja bem-vindo. Mas enfim, ela tá na videira e chegou Cumprimentos, agora. irmão, com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gente, que privilégio também. Quero dizer que eu amo vocês sabem disso, né? O quanto eu tô aqui hoje diante de vocês. E assim, o maior privilégio que eu tenho na vida, tanto eu como o André Vitor, não tem como eu não falar do bichinho, né? Meu irmão gêmeo querido, que vocês Sim. também adotaram nós dois juntos, Sim. né? E a gente, se tem uma coisa, uma bênção que eu e o André, Deus colocou na nossa vida, é a facilidade de Deus trazer pessoas maravilhosas para o nosso caminho, Deus nos aproximar. Hoje eu e a Thaís temos a bênção que não era possível que isso não acontecesse, que eu sempre vi isso em vocês, de vocês serem padrinhos do nosso casamento, vieram lá de Belo Horizonte aqui para Fortaleza para celebrar com a gente, e eu sei que vocês vieram não só para saírem lindos na foto naquele dia, mas o mais importante, o motivo maior pelo qual a gente convidou vocês para serem nossos padrinhos, é a certeza de que nos dias difíceis vocês também vão estar lá, né? Que vocês vão ser sempre conselheiros. E hoje mesmo no almoço eu estava agradecendo o João e a Helena, porque eu falei brincando, sorrindo, mas vocês sabem do quanto vocês me ajudaram a evitar erros desnecessários na minha vida. Quando eu, mais jovem, né, tinha um momento de ira. Helena e João, eu vou fazer isso. Eu vou pra tal lugar. Eu vou fazer não sei o quê. Esse relacionamento. E vocês, como verdadeiros pais, me discipularam o André, por mais que a gente não estivesse junto todo dia, tem gente que às vezes até zomba, né, dizendo assim, o André e o Samuel chama todo mundo de pai, de mãe, só que na verdade não é todo mundo, tem assim uns 8 casais que a gente olha e a gente chama de fato, tem esse amor, esse respeito. Eu quero agradecer a vocês, dizer não só no nosso nome, mas eu não estou falando só como pessoa física, Samuel, agora eu quero invadir a pessoa jurídica dos cristãos do Brasil, e a gente quer dizer como cristãos, que tanto você, João, como você, Helena, a gente sabe as lutas que vocês enfrentam, a gente tem uma dimensão do preço que vocês pagam, não de hoje, mas de muitos anos, as renúncias que vocês fizeram. Mas aqui a gente quer dizer que muito obrigado por tudo que vocês sempre exporam, porque vocês são um dos casais pioneiros a, de fato, nas pregações, exporem a vulnerabilidade, serem rasgados no púlpito. É por isso que eu acho, né, João, que as pregações da Helena, rapidinho, pulverizaram na internet, porque foram as primeiras pregações em que uma pessoa que estava num momento de auge, né, foi quando a Helena estava lá diante do trono, vocês juntos, e que ela poderia muito bem ficar só, eu sou a perfeita, nossa família é perfeita, e pelo contrário, a Helena ia lá e rasgava o verbo, e isso inspirou a milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas, e continua inspirando por conta da coragem de vocês serem transparentes e pregarem um evangelho real, não o evangelho do filtro, da maquiagem, o evangelho enlatado, né, a vida cristã enlatada que algumas pessoas pregam da perfeição, não, o evangelho mesmo que cura os feridos, né? Se eu não me engano, a Helena costumava chamar as pereba, né? Ficava falando dos nossas pereba, das nossas feridas. E a gente quer agradecer a vocês e dizer, pela milésima vez, que vocês já devem ter ouvido isso de muitas pessoas, mas todo dia Deus vai levantar alguém só para encorajar vocês. Não para elogiar, não para idolatrar, porque a gente sabe que, glória a Deus, o coração de vocês é totalmente de Deus, não detém nenhuma elogio, mas só para poder encorajar vocês e falar, por favor, continuem pregando, continuem firmes, continuem compartilhando, porque de fato é sobre Jesus e é por um propósito maior. E eu quero agradecer por vocês estarem marcando já aqui a primeira temporada e o primeiro programa do SV Podcast. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado. Amém. Sucesso para esse podcast que está nascendo, né, meu bem? Que privilégio participar. Privilégio, nosso Deus é bom com a gente. Nossa, você não tem noção da alegria que eu tô. E que muitos assuntos relevantes sejam trazidos aqui para a edificação do corpo de Cristo, não só no Brasil, mas por todo mundo, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, é isso aí. Obrigado, nós somos muito gratos a Deus pelo privilégio de ter nos trazido aqui tantos anos atrás e conhecido você, o André. Nós amamos vocês profundamente. Já amamos a Thaís da mesma forma, porque você agora é uma com ela. Com Samuel. Obrigado, Samuel. A gente, sempre que puder, sempre que for possível, a gente contribui.
humildemente, mas a alegria maior sempre vai ser Vai ser estar nosso. participando, estar sendo junto com vocês. Que coisa boa, nós amamos vocês. É claro, vocês vão voltar pro podcast pra falar de outros temas, né? Mais pra frente. Tá bom. A gente vai perturbar vocês com certeza. E eu espero que vocês possam ter sido extremamente edificados, abençoados. Você que caiu de paraquedas aqui nessa temporada, nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Clica aqui embaixo. Faz tanto tempo que eu não faço vídeo pro YouTube que eu nem sei mais como é que fala. Mas eu acho que é aqui embaixo, que é pra você clicar, deixa o seu joinha e espalha esse vídeo, compartilha o link que possa abençoar a vida de muitas pessoas e se prepare, porque esse é só o primeiro podcast de uma série que tá vindo por aí, com muitos convidados incríveis, especiais, cheios de Deus, como é o João, como é a Helena, e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. A gente se vê no próximo episódio.